Duas perguntas básicas. Esse projeto atende a norma brasileira 7229, eu vi citado aí. Segunda questão é quanto tempo até que ele sature e precise de uma manutenção, e essa manutenção, talvez aí com o caminhão de uma fossa, para inclusive destinação adequada, vai ficar sob responsabilidade econômica de quem? Do próprio detentor da fossa? Essas duas questões. Obrigado. As fossas sépticas biodigestoras, ela, na sua última etapa, ela é quase autossuficiente, né, no processo de digestão. Melhorou? Ela chega a ser quase autossuficiente, né, na sua produção. Ela traz até um retorno para o produtor. Ela não aceita água cinza, água de tanque, só a descarga da privada, né? Então, o tempo, né, de manutenção é diferenciado dos outros modelos de fossas. Particularmente, a gente não chegou a discutir a manutenção, mas acho que é uma boa sugestão. Eu vou levar para os técnicos para a gente conversar, aproveitar que estamos discutindo o termo de referência, para ver o tempo de recorrência, se já é o caso da gente prever essa manutenção. Tá? Eu acho que é isso. NBR? Com relação à NBR, eu não participei da proposta. Tá? Acredito que ela está atendida. Né? Esse projeto já foi implementado em outras cidades, em outras regiões. Ele foi projetado pela Embrapa e ele é indicado pela CAT, o modelo. Então, eu acredito que por todas as mãos que passaram e toda essa preocupação com o saneamento, por ter nascido no plano de saneamento, né, eu acredito que também está previsto no plano de microbacias do Estado. Esse mesmo projeto. Mas você não tem certeza? Eu tenho certeza, só não sei dizer qual é as normas que... 7229. Então eu não lembro agora, mas eu sei que tá, porque quando o Francisco apresentou para nós a primeira versão, ele indica quais são as normas de saneamento que já foram estabelecidas na modelagem que foi utilizada na CAT no Estado, no plano de microbacias, né? E que inclusive tem premiação na ONU, tem algumas coisas aí que eles tiveram nesse sentido. Mas a gente vai pedir para esclarecimento ao peço. Isa, pelo que ele disse, são 100 unidades, né, valor piloto? Tá. Quanto que isso representa no total? Então, das unidades, acho que vocês devem ter feito um diagnóstico, do total de demanda de fossa séptica na área rural, qual que é o total? Em quanto que essas unidades representam? Duas, qual que é o prazo para ter 100% do esgoto rural coletado, no caso, no modelo aí da fossa séptica? E terceiro, quanto vai custar o projeto como um todo? Ou quanto custaria? Deve estar previsto isso em algum momento. Enquanto é isso, o prazo de ter o 100%. Vamos lá. Ver se eu consigo lembrar de todas as perguntas. O prazo de universalização do saneamento no rural. Isso. O saneamento no rural é responsabilidade do Núcleo de Apoio de Desenvolvimento Rural, previsto no Plano de Saneamento Básico, também chamado de Grupo de Apoio Rural no Plano de Desenvolvimento Rural. Esse grupo, por um tempo, foi extinto, ele é coordenado pelo Desenvolvimento Econômico, e que nós estamos em tratativa com o Desenvolvimento Econômico para reativar esse núcleo. Né? E eu não tenho como te dizer esse prazo sem esse núcleo, né? Que é o que tem a competência para esse tipo de atividade dentro do rural. Mas vai começar o processo sem ter o grupo? Ele independe. Não, mas se o troço é inteiro, se o troço é 100
Você fez 10, aí o grupo se desfez. Você continua para quê? Paralelamente à elaboração do termo de referência, a gente está em tratativa com as secretarias para reativar esse grupo, reativar esse núcleo. Tá? Esquisito isso. Super esquisito. É. Ele está previsto e ficou desativo por um tempo. Isso não interfere em ações, mas a nossa ideia é que essas ações elas sejam bem direcionadas, né? E para isso a gente precisa do apoio de outras secretarias. Por isso nós primamos por um grupo, para que sejam sempre as mesmas pessoas tocando o mesmo assunto e trabalhando juntas, né? A gente pode trabalhar separadamente, mas a força, né, administrativa e institucional da criação do grupo é melhor do que a gente trabalhar separadamente. Uma coisa não interfere a outra, tá? Dentro do prazo de priorização, estou tentando ler nossas perguntas, tá? Pela ordem tem escritos. Não, eu sei, só vou lembrar a pergunta que eu fiz. Não, dentro desses núcleos rurais, para escolher o núcleo, a gente não olhou para todo o território e todo mundo que tinha. Olhamos por núcleo aquele que tinha o maior percentual de fossas rudimentares ou de fossas negras, que tinha maior deficiência como região, e escolhemos ele. Então foi por isso que a gente escolheu a Amazonas 6. Ela tem menos pessoas que outros núcleos rurais, mas é que em termos regionais é a que tem maior deficiência. Por isso ela foi escolhida. Até completando a pergunta dela, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou entendendo exatamente os questionamentos que você trouxe e o que a Tereza colocou. A gente tem dois momentos. A gente tem o plano de saneamento básico do município de Campinas, que estabelece critérios para a área rural, que tem que ser um trabalho integrado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural. Por quê? Porque o plano, a SANASA, ela trabalha dentro de uma estrutura orçamentária e uma diretriz das áreas urbanas e também com foco no plano estratégico de operação da SANASA. O projeto que foi apresentado, a gente conheceu esse projeto no Estado e ele foi descontinuado. É um projeto ambiental e por ter mais de quase 6 mil famílias integrando essas áreas, contaminando o subsolo, ele nasceu da crise hídrica, do problema de contaminação. Acontece que os ajustes para a legislação com acesso de recurso do PROAMB demandou que houvesse algumas adequações na sistemática. Agora, esse processo, ele corre paralelo à obrigatoriedade de se alcançar o percentual de 100% de tratamento de saneamento na área rural. Ele é uma alternativa a mais que está sendo oferecida através de um plano piloto, que se dá certo, a ideia é nós ampliarmos isso. Se vai ser apresentado daí através da Secretaria do Verde, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a própria SANASA lá, a diretoria da SANASA já se manifestou na intenção de fazer o acompanhamento disso, porque trata de saneamento, que também é prerrogativa deles, de se buscar mais recursos federativos para que a gente pudesse ampliar o projeto para as 5.900 famílias. Se ele tem um bom resultado, a gente consegue fazê-lo. Esses planos, a gente poderia ter feito esse plano para o PROAMB para as quase 6 mil famílias, só que daí eu ia avançar no recurso de fundo financeiro de meio ambiente, que ele não tem que atender essa única prerrogativa. Ele é uma modelagem, a gente tem que buscar recurso no Ministério das Cidades, no Ministério da Saúde, onde há recursos federativos ou até do Estado para atendimento de saneamento e contenção de contaminação hídrica, tá? Então, é só para vocês entenderem, porque muitas das perguntas que eu estou entendendo que você está trazendo tem a ver com o plano de saneamento básico do município, onde a gente tem a questão rural tratada de uma forma ainda isolada e que ainda não se definiu o detalhamento para se alcançar o 100% de tratamento de esgoto em área rural, certo? Porque o que paga o saneamento na área rural é o recolhimento de IPTU. Nós não temos IPTU, tem que ter regra, tem que ter orçamento, então nós estamos com
Por isso que está sendo feita toda essa discussão. Só para vocês entenderem, esse projeto é um projeto que foi trazido da CAT pela comunidade, inclusive dos agricultores, o conselheiro Francisco aqui, que é do Pedra Branca, que trouxe uma demanda de grupo de moradores que estavam com problema de esgotamento, né? Então, assim, eu vou deixar as respostas técnicas para ela, mas para vocês entenderem que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ela se completa, auxilia, mas tem que o plano de saneamento para a área rural, ele tem que ser definido e vai ser definido no âmbito da SANASA, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Rural, que é deles, essa pasta, e a Secretaria do Verde dá todo o amparo legal dentro da sua prerrogativa. Só para deixar registrado, que acho que você não tem uma resposta que é do plano como um todo, né? Mas que fique então um encaminhamento aqui do Condema para que a gente tenha ideia, porque na segunda-feira na audiência pública nós ouvimos um compromisso da SANASA do plano 300, 100% de tratamento de água e entrega, 100% de coleta de esgoto e 100% de tratamento de esgoto. Acredito eu que esse 100% de tratamento de esgoto inclui a área rural e não inclui. Então a gente ainda tem uma pendência na área rural. Por isso eu falei do grupo. Ele não. Então a gente precisa dessa resposta. E outra então, e para deixar claro, é 100 unidades de 6 mil. Então esse é o mapa, é o universo, são 6 mil unidades rurais e 100 estão sendo tratadas agora, menos do que 2%, é isso? Nesse caso, o dinheiro não, entendi. O dinheiro carimbado para o AMB, menos de 2%. Ainda tem quase 98% que ainda não sabe o que fazer nem quando. De qualquer maneira, você não pode pegar esse dado bruto dessa forma. Se a gente pegar essas 6 mil pessoas, e aí a gente tem famílias. Essas 6 mil famílias, ou 6 mil domicílios, não são 6 mil que tem fossa rudimentar ou faz no descarte direto. Parte tem o seu saneamento regular. O que a gente fez foi elencar, como eu expliquei lá, para o critério de escolha da região. Foi escolhida a região que, como região, enquanto região, apresentava maior criticidade. Então, proporcionalmente, você tem que olhar só para o núcleo. Se você olhar esse núcleo comparado com outras regiões, a região do Campo Grande, por exemplo, ela é a mais populosa. Mas a maior parte não tem um sistema de saneamento adequado. Então eu não preciso me preocupar tanto com ele. É claro que eu tenho famílias lá que precisam ser atendidas. Não é 100%. Então é muito complicado olhar para esses dados de uma forma tão simplista. Tá? Por isso do diagnóstico. A gente tem o plano de recursos hídricos e no plano de saneamento e eu tenho todos os dados que você me perguntou por estatística. Apenas eles não estão na apresentação. Pela ordem, então, assim, ó, pessoal, é um assunto legal de debater porque ele leva para outras zonas, mas a gente tem outros inscritos e eu tenho uma outra pauta também. Então, pela ordem da inscrição, eu tenho o Francisco, a Valquíria. Você se inscreveu também, desculpe, da SANASA. Aquela hora ali eu não entendi se você tinha se inscrito ou não lá atrás. Quem que se inscreveu? Não, ele é conselheiro. Se não é conselheiro, não pode, infelizmente, a reunião é do conselho, tá? Então, por favor, Francisco, na sequência, a Valquíria. O Pedro vai entrar depois da Valquíria, Pedro, porque pela ordem de anotação. Você vai abrir para ele a sua fala? Então, por favor, professor Pedro. É mais uma questão técnica, porque a gente sabe que na unidade rural, as famílias têm a sua participação na comissão, mas a criação, principalmente suínos, é muito mais. Esse modelo, ele atende também, vocês pensaram nisso como critério? Ou seja, as famílias que têm a suinocultura, Dá para ouvir. Você está falando, chega mais próximo. Inclui no microfone. A pergunta resumida é se o sistema cuida também dos poluentes de criação para o suinocultura. A gente não levou isso em consideração, mas acho que seria importante vocês encaminharem essa sugestão para a gente. Sim. De qualquer maneira. É 7 vezes mais do que o óleo. Normalmente é 7 vezes mais que o óleo. Já tem esse estudo.
Bom, então eu posso falar. Um dos questionamentos é como que os beneficiários disso farão a devolução do investimento para a prefeitura. Segundo, a habitação, ela tem outro microfone, isso aqui. Tá aqui, ó. Não dá para ouvir mesmo, a pessoa tem que botar ele dentro da boca, quase. tem que engolir. Pode falar um pouquinho. Então, como que as famílias vão restituir o que foi aplicado, esse dinheiro que foi investido na propriedade deles, uma vez que é propriedade particular, e eles não fazem parte de uma vulnerabilidade social. Então, por que o Fundab não está envolvido, uma vez que isso envolve melhorias de condição de aplicabilidade e todas as questões administrativas e jurídicas para fazer o repasse, o contrato desse tipo de serviço, já está tudo disponível no Fundab. Então, acho que seria interessante colocar a Secretaria de Habitação para, inclusive, operacionalizar administrativamente, porque o Fundab já tem essa característica. Então, ainda que exista a melhoria do meio ambiente, isso está ligado diretamente com as condições de habitabilidade. E é basicamente isso. Como que essas famílias vão fazer para devolver essa verba? E quanto é que fica cada implantação? E por que você tem que comprar tudo de uma vez? Por que não pode, a compra não pode ser, cada kit vai sendo retirado? Por que você tem que ter um lugar para isso? É isso que ficou. O senhor é conselheiro? Vou ficar aqui embaixo para ficar mais fácil. Nosso tempo, atividade. A contrapartida do interessado, que eu passei rápido naquele cronograma amplo que não dava para ver, isso foi uma preocupação minha também. A gente não quer fazer uma doação. Tem uma contrapartida sim. Não, a gente doa as caixas da fossa, mas a gente não paga a instalação. Quem vai abrir as fossas e quem vai instalar, então tem um custo previsto de R$100 e pouco, R$200 por fossa que fica a cargo do produtor, né? E por isso a manutenção. A gente está fornecendo uma infraestrutura que tem uma contrapartida, um benefício coletivo, né? Mas não pode ser uma doação. A ideia é que não seja uma doação. A prefeitura está doando algo, uma infraestrutura dentro de uma propriedade particular, né? A gente está tentando solucionar uma questão de saneamento, de salubridade ambiental, né? Então, para isso, a gente tem uma contrapartida do interessado. A gente precisa que ele venha e que ele faça essa instalação que tem um custo. Nessa tabela que eu mostrei rapidamente, tem o custo de contratação de mão de obra, o custo de instalação, que parte é contrapartida. A gente está dividindo esse serviço junto com o produtor, tá? Não, mas o senhor está perguntando para devolver esse dinheiro de investimento da prefeitura na propriedade dele. O investimento é do Proamb, não é da prefeitura. É do Proamb, é do fundo de investimento. Então, mesmo que seja apenas a caixa, aquilo tem um valor. O proprietário não vai devolver esse valor, é isso? A pergunta é essa. Ele está devolvendo em melhoria da qualidade de água. A gente pode estimar isso. O problema é que a gente tem um custo enorme de tratamento dessa água porque a gente tem uma captação logo na sequência. Então, a fossa, ela está trazendo uma qualidade de saúde para a pessoa, mas ela está trazendo um bem coletivo. E é isso que a gente, né, tá investindo na melhoria dessa qualidade de água e na saúde da população. Então,
Antes desse projeto ser encaminhado para a análise do Conselho do PROAMB, e aí eu acho, Valquíria, que você como representante do gabinete, não, eu sou presidente do Conselho, e você está criando problema nesse Conselho, não é de agora, Valquíria. Então eu peço para você, por favor, faz o seguinte, você pode ir no seu secretário, que aliás nós já tivemos reunião com ele, não sei o que você está fazendo aqui, tá? Segunda coisa, você vai lá pedir para ele, faça uma reunião com o secretário Rogério, com o doutor Arli, inclusive, que a Sanasa está intermediando essa negociação, e nós do Conselho não encaminharíamos, e nem o Conselho do PROAMB, que é formado pela maioria do governo, das secretarias internas do governo, teria aprovado algo que não obedecesse o regramento. Há uma modelagem de contrapartida, senhores conselheiros, no sentido de que os proprietários vão dar toda a mão de obra, infraestrutura, vão receber um treinamento, acompanhamento da equipe técnica da secretaria, e eles dão. Quando a gente fez a consulta, inclusive a equipe técnica da Sanasa e a equipe de saneamento de recursos hídricos da Secretaria do Verde, se estabeleceu um retorno que o município e que a comunidade, que a saúde pública tem, de você, primeiro, não jogar o esgoto direto no corpo d'água ou contaminar o lençol freático. No segundo momento, o custo do tratamento e coletagem dessa água tem todo um custo, então há sim uma mensuração técnica. E se vocês acharem importante, se os conselheiros quiserem, a próxima pauta do Condema, eu vou pedir para os técnicos que levantarem e fizeram análise documental, que eles venham aqui e possam fazer uma apresentação sobre a planilha, especificamente, aliás, que conste em ata, e a gente pede daí, doutora Isadora, que a equipe técnica da Secretaria, junto com a consulta que foi feita a Sanasa, inclusive, e a gente vai colocar na pauta da próxima reunião. E você, como representante do gabinete, Valquíria, vá lá questionar, tem tantas coisas para serem coisas. Agora, você trouxe contribuições importantes. Eu acho que a sua indicação com relação àqueles outros fundos são bastante importantes. E aí eu pergunto para você, por que o governo ainda não deu andamento, já que a gente tem quase 6.000 famílias lá precisando de tratamento, e vocês têm esse fundo para acesso, e vocês não tomaram iniciativa nenhuma? Então, se vocês querem começar a fazer uma discussão, se você, porque o prefeito quando conversa conosco, Valquíria, os secretários quando conversam com respeito, você é uma pessoa intransigente, insuportável, eu não suporto a sua conduta, você não respeita os conselheiros, você vem aqui agredir, vem criar celeuma numa situação do próprio grupo de governo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Se coloque no seu lugar. Por favor, tinha mais alguém inscrito sobre essa pauta? Não tem? Francisco, por favor. Ah, pelo amor de Deus. É para gravar mesmo. Me tira daqui, põe outro presidente, faz o que você quiser. Entendeu? Aqui.